Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por estar aí do outro lado, acompanhando essa programação. Que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família, onde quer que você esteja. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, versículo por versículo. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, aproximadamente um ano já aqui. Todos os dias, às 6 horas da manhã, entra o vídeo no canal no YouTube e depois é divulgado em outras plataformas. Eu quero agradecer você que em algum lugar, de alguma forma, está me ouvindo. Que Deus esteja te abençoando. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! A gente vai seguindo aqui no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos e agora do versículo 22 ao 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, dos versículos 22 ao 30. Você lembra que até aqui nós estudamos, Paulo estava sendo preso, ao sair dali algemado, ele pede para se defender na frente daqueles que estavam acusando ele, aqueles judeus revoltados com Paulo, e Paulo vai testemunhar, não é? Contou a história dele, quem ele era, quem ele é agora, o propósito de Deus para a vida dele. A partir do versículo 22, os judeus ouviram Paulo até o momento em que Paulo testemunhou do seu chamado para anunciar o evangelho para os gentios, e a partir de então, eles se revoltaram e gritaram: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva, diz o versículo 22. Eu quero destacar aqui alguns pontos nesse texto para a nossa breve reflexão hoje. Em primeiro lugar, a insanidade daquela multidão, os versículos 22 e 23. A multidão gritava em frene pela morte de Paulo, enquanto batia as suas capas, atirando poeira ao ar. Eles estavam revoltados. E a gente pergunta por que essa multidão tão revoltada, tão enfurecida com Paulo? Aos olhos dos judeus, Paulo estava sendo acusado de proselitismo, ou seja, transformar gentios em judeus. O problema não era a evangelização, mas transformar gentios em cristãos, sem transformá-los primeiro em judeus. Isso eles consideravam uma abominação. Então essa era a acusação deles, era como dizer que não havia diferença entre judeus e gentios, pois ambos precisavam ir a Deus através de Cristo, sob condições idênticas. Eles queriam que antes dos gentios irem a Cristo, se tornassem judeus. Era algo totalmente insano o que aqueles homens acusavam Paulo. Ora de uma coisa, ora de outra coisa. Eles estavam agindo de forma sem racionalidade, sem pensar no que estavam fazendo, movidos por um ódio religioso tremendo. Existe, a partir do versículo 24, na verdade o versículo 24 nos mostra a ordem do comandante. O comandante livra Paulo daquela multidão alvoroçada. Paulo de fato precisava ser retirado dali, para salvar a sua vida, para evitar o linchamento, e leva Paulo para a fortaleza. Sem conhecer a verdade dos fatos, aquele comandante manda açoitar Paulo, não é? Por quê? Para tentar descobrir as razões por que aquela multidão estava tão agitada contra Paulo. Essa atitude truculenta do açoite era um procedimento padrão para extrair as informações do prisioneiro. E só observação, talvez você já saiba, mas só para lembrar, esse açoite, né, era um instrumento de tortura temível. Ele era feito com tiras de couro, carregadas de pedaços toscos de metal ou de osso, presas num cabo feito de madeira forte, e muitos, a grande maioria, morria nesses açoites. Os que não morriam ficavam coxos para o resto da vida. Causava marcas e traumas profundos no corpo daqueles que eram açoitados. No verso 25, Paulo pergunta para eles:
você olhar o versículo 25, Paulo diz: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Quando Paulo estava sendo amarrado, antes, de receber os açoites ali, Paulo fala: vocês têm certeza que podem fazer isso a um cidadão romano sem ele ser julgado? O mesmo Paulo que não reivindicou sua cidadania romana lá em Filipos, e nós estudamos isso, agora ele evita a afronta dos açoites em Jerusalém, revelando ao centurião que, como cidadão romano, ele não podia ser açoitado antes de ser legalmente, antes de passar pelo devido processo legal. Era ilegal submeter um cidadão romano aos açoites sem julgamento antes. Havia uma proibição, até mesmo a algemação do cidadão romano era um direito que foi confirmado pela lei que dava aos cidadãos nas províncias o direito de apelar a Roma. Fica claro aqui nesse versículo, no versículo 25, que a lei favorecia Paulo e ele não se hesitou em reivindicar os seus direitos. Versículos 26 a 29, a gente lê que o comandante ficou com medo. Versículos 26 a 29, o centurião informou ao comandante acerca da cidadania romana de Paulo. Perturbado, o comandante constata de que, de fato, Paulo era cidadão romano por direito de nascimento, e ele fica muito receoso. A cidadania romana, ela era algo adquirida por direito, posição ou por um ofício elevado, por merecimento, por ter prestado bons serviços, ao império, ou era transmitida de pai para filho mesmo, o que era o caso de Paulo, e também podia ser comprada por pagamento de uma taxa a um suborno, ou um suborno a um oficial corrupto. Então Paulo exige o seu direito de cidadania romana. Ele diz: eu sou cidadão romano. No verso 30, então, o comandante ordenou que o prisioneiro fosse solto e que se reunisse o sinédrio judaico, a fim de que Paulo pudesse fazer a sua defesa diante dos líderes ali. Esse bloco que nós lemos, dos versículos 22 ao 30, relata um momento em que Paulo ele está se posicionando. Paulo estava preso, pronto para ser açoitado, o que poderia levar à morte ou a uma paralisia, a uma deficiência física. E Paulo, direcionado por Deus, exerce o seu direito, que ele tinha de ser cidadão romano. Quando nós lemos isso, nós pensamos como Deus dá a sabedoria, como Deus dá o discernimento, e Deus nos dá a capacidade de lembrar, de buscar uma saída em todos os momentos. O que nós precisamos estar em comunhão com Deus constantemente, uma vida de oração, consagração diante do Senhor e descansar nele. Na hora certa, o Senhor vai nos trazer as lembranças, o Senhor vai nos mostrar uma saída, uma oportunidade e deixar que os planos e propósitos de Deus se cumpram. Paulo foi açoitado em outros momentos. Agora, o Senhor trouxe uma saída e Paulo não passou por isso. E por que nós pensamos nisso? Às vezes Deus permite, às vezes Deus não permite, mas em tudo existem os propósitos de Deus. É descansar no discernimento, na orientação, nos planos e propósitos do Senhor para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida, nos fazer entender que estar no centro da vontade dEle é sempre o melhor, mesmo que por vezes nós não venhamos entender. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse é o nosso propósito, a nossa oração. Em nome de Jesus.